Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com relação à certificação do meu diploma de enfermeira aqui nos Estados Unidos. Depois que eu fiz aquela postagem do diploma, assim como eu postei no último store, eu recebi várias perguntas com relação à certificação, o processo, como que funciona, valores, a questão de tempo também. Então, se você não tem interesse, você já pula, porque eu vou falar só sobre isso agora. Para quem não sabe, eu mudei para os Estados Unidos em dezembro de 2015. No Brasil, eu era enfermeira durante aproximadamente 3 anos. Trabalhei 1 ano e meio como home care para uma empresa que fazia visitas domiciliares e consultas de enfermagem a domicílio. Depois eu fui para o hospital, para Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, onde eu trabalhei no departamento de cardiologia. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu ouvi falar que existia essa possibilidade de fazer certificação. Mas eu só consegui dar entrada na documentação e iniciar meu processo no finalzinho de 2016. Então, isso tomou mais ou menos 1 ano para eu iniciar tudo isso. Mesmo porque eu fiz 1 ano e meio de inglês no Brasil, mas assim, acaba que era muito superficial. Era questão de móveis de casa, partes de corpo, coisa muito superficial. Que não dá. Quando você chega aqui é muito complicado. Você entende que tem a questão do sotaque, que tem a questão que eles falam muito rápido, as gírias, assim como no Brasil, quando você estuda o português mesmo formal e você vai falar, aí é completamente diferente. A gente tem os nossos ditados, os sotaques de cada estado, então tem tudo isso também para o inglês. Então, aquela fase de adaptação e também com relação ao inglês, eu deixei para iniciar esse processo só em dezembro de 2016. Então, até aí eu já perdi 1 aninho, né? Então, eu abri o processo em dezembro de 2016. Quando eu abri o processo, eu fui procurar, talvez vocês não saibam, nos Estados Unidos cada estado tem as suas regras, a sua legislação. Então, por exemplo, a empresa que faz certificação no estado de Connecticut, que é onde eu vivo, não vai fazer em outro estado, em Massachusetts, por exemplo. Então, cada estado tem suas leis. Em Connecticut, você precisa fazer uma prova antes de você partir para a prova do board, que eu vou explicar mais lá na frente. Então, cada um tem suas regras, as suas particularidades. Então, precisei entrar em contato com o board de enfermagem do meu estado. O board é como se fosse o conselho de enfermagem do estado, igual o Corém, em Goiás. Então, eu precisei entrar em contato com eles e eles me informaram qual era o processo, qual a empresa que eles aceitavam que fizesse essa certificação. Então, da minha parte, o que eu precisei fazer? Fazer uma aplicação online, mandar alguns formulários autorizando eles a começarem esse processo. Então, isso eu já fiz por aqui. E aí, você faz um pagamento, depois eu vou falar sobre valores separado. Manda um pagamento, você manda uma foto e essa documentação autorizando eles a abrirem esse processo da certificação. Depois disso, você passa todos esses formulários, que tem um formulário que vai para o Corém, para eles emitirem uma cópia da sua licença e enviar para eles, e alguns formulários que vão para sua faculdade, para poder verificar todos os seus créditos. Existem pessoas que, quando são verificados todos os créditos, todas as aulas, toda a carga horária que você tem, talvez você vai ficar com algumas pendências e você vai precisar pegar algumas aulas aqui, ou mais classes ou coisas do tipo. Eu nunca precisei, quando eles verificaram as minhas notas e a quantidade de horas que eu havia estudado no Brasil, estava tudo completo, eu não precisei pegar nenhuma classe, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então, eu finalizei e só tinha que fazer realmente a prova, que é uma exigência. Uma coisinha que é importante falar, eu era especialista em UTI no Brasil, eu fiz uma especialização de aproximadamente 2 anos em UTI, e essa especialização, ela não é certificada, ela não foi certificada, então a certificação que eu fiz é só pela minha graduação. Que seria a especialização, ela não foi feita. E acredito que ela não é feita. Uma outra coisa que é importante dizer. Durante esse processo, então, eu mandei a documentação, o Corém enviou a minha licença, que é aquela carteirinha mesmo, né, do Corém, para eles verificarem, e aí essa parte eles não aceitaram e mandaram novamente. A minha universidade, a minha faculdade mandou a documentação, eles recusaram parte da documentação, mandou de volta. Então, tudo isso, é por isso que demorou. Eu apliquei final de 2016 e só consegui concluir agora em julho de 2019. Principalmente por essa questão burocrática de correio, de mandar documentação e voltar, tudo isso demanda tempo. Todas as vezes que a documentação chega para o CGFNS, que é a empresa que faz a certificação, eles te pedem pelo menos 4 semanas, 1 mês a 1 mês e meio para avaliar aquela documentação que foi recebida, então não é nada rápido, tudo é muito burocrático, né? E a única coisa que eu precisei realmente ir ao Brasil e fazer,
porque não tinha como ser feito, a faculdade não faria isso, é pegar o meu diploma e fazer uma tradução que eu tive que fazer em Goiânia. Então eles pegam o meu diploma e fazem uma versão toda em inglês e toda traduzida para isso. Com relação à documentação do Brasil, eles mandaram em português. Eu acredito que lá eles devem ter alguém que faça essa tradução. A única coisa que eu realmente precisei mandar foi o meu diploma, ele precisou ser em inglês, então eu precisei fazer essa tradução juramentada. Mas, enfim, existem duas formas de você fazer essa certificação. Da forma que eu fiz, porque eu me mudei para os Estados Unidos, eu estava legal desde o início e eu apliquei estando aqui dentro, que seria o processo que eu fiz, Certification Program, que é a certificação do seu diploma. Existe um processo, que é um outro diferente do meu, que seria uma certificação para pessoas que estão fora do país. Então, o que acontece? Você faz a sua aplicação, você vem e volta para o Brasil. Então, você vem e faz a avaliação, a prova, né, no caso, a certificação. Volta para o Brasil, você faz o TOEFL e submete o TOEFL, que é a prova do inglês. E quando você finalizar esse processo, você consegue, então, procurar uma vaga de emprego como enfermeiro, que não é tão difícil. Ai, parece impossível. Não é impossível. Eu conheço uma família que veio. E aí, quando você consegue essa vaga, você vem e você recebe o seu green card. Então, é possível sim. Eles realmente precisam muito de enfermeiros e existe essa vantagem, que é de eles precisarem muito. Você pode mudar, né? Você pode vir legalmente para os Estados Unidos se você é enfermeiro. Você pode aplicar do Brasil pela mesma empresa. Não sei, depende de qual estado você quer morar. Pela mesma empresa e você consegue o emprego depois e você recebe esse green card por questões de emprego. Então, para tentar dar uma resumida em tudo aquilo que eu falei, eu fiz uma aplicação online no site onde você preenche tudo da sua vida acadêmica e profissional. E fiz um pagamento dessa aplicação, fiz uma documentação autorizando eles a iniciarem esse processo com uma foto e já submeti os documentos que eu tinha aqui e as horas que eu sabia que eu tinha aqui. Depois disso, então, eles mandaram para o Brasil a documentação, eles receberam a documentação da minha universidade, eles receberam a documentação do Corém e fui para a parte, durante esse processo, eu já poderia submeter a prova de inglês, que seria o TOEFL ou o IELTS. Eu optei por fazer o TOEFL. Depois disso, você vai submeter o seu score do TOEFL, que eles exigem um padrão mínimo, e após todo esse processo ser finalizado, eu fui autorizada a fazer a avaliação. Se tudo aquilo que eu aprendi no processo fora do país ou estudando aqui, se eu realmente estou qualificada. Então, esse exame se chama Qualification Exam. Então, eles vão verificar. Quando eu decidi fazer esse vídeo, porque quando eu precisei, eu não achei nada, absolutamente nada. Então, um pouco do que eu encontrei não tinha a ver com o meu processo, tinha a ver com o processo de mudança de país. E com relação a, por exemplo, a essa prova, esse exame, as informações que tinham eram de 2006, 2003, então já não eram atualizadas. Aqui existe o que seria o auxiliar de enfermagem, existe o técnico de enfermagem, existe o enfermeiro, que é o meu caso, e existe um acima de mim, que seria a pessoa que tem o doutorado, que tem como título Practitioner Nurse, que é um enfermeiro que faz doutorado, e aí ele já pode abrir a própria clínica, ele pode fazer as consultas, ele pode prescrever alguns medicamentos, isso de acordo com a legislação de cada estado, novamente. O enfermeiro aqui, ele tem muita autonomia, então ele vai fazer muita coisa antes dele chamar o médico. É claro que a gente trabalha muito em conjunto. O enfermeiro, ele é extremamente respeitado aqui, que é uma coisa que eu acho muito maravilhosa. Então, o enfermeiro, ele tem autonomias que no Brasil ele não tinha. Então, às vezes, quando eu li a pergunta, eu pensava com a mentalidade de enfermeiro do Brasil, que era as experiências que eu tinha, e é lógico que não corresponderam. Obviamente, ela é toda em inglês. Ela é uma pergunta de múltiplas alternativas. A diferença é que, geralmente, a pergunta vai te dar uma única opção correta, lembrando que, dentro dessas opções, dessa uma opção correta, todas estão corretas. E é onde fica uma bagunça. Todas as respostas são corretas, mas você tem que escolher aquela que é mais correta.
tá? Então não existe assim, todas estão erradas e uma vai estar correta, vai ser mais fácil você pegar, não. Todas estão corretas, uma é a mais correta, é a mais completa, é o que você tem que fazer primeiro, então é essa que vai ser a correta. Ou, por exemplo, quando são múltiplas escolhas, né? De maneira que ele te pergunte algo, você vai selecionar mais de uma resposta correta. Então, o que é que você tem que fazer? Isso, isso e isso. Então, são mais de uma alternativa. Então, são, nesse caso, 1h30 de prova. Você não tem intervalo, caso você queira tirar um pouquinho de intervalo, isso vai diminuir do seu tempo. Eu sempre tirei, tá? Eu sempre tirei pelo menos uns 10 minutinhos, mesmo que depois eu tivesse que correr um pouquinho a mais. Eu ia lá, tirava um break, comia um snack, uma barra de cereal, alguma coisa, tomava uma água, dava uma respirada, ia ao banheiro e eu voltava e continuava. Geralmente eu parava quando eu tinha feito a metade da prova, em 80 ou em 90, daí eu voltava para fazer as outras perguntas. 165 questões, eu disse 160, né? 165. Então, é isso. Quando eu finalizei a prova, eu tive que submeter o meu inglês e daí eles me enviaram o meu diploma, que foi o da foto que todo mundo viu. Então, eles me enviaram esse diploma e com isso eu solicitei ao CGFNS, que é a empresa, para que enviasse para o Corém do meu estado uma informação de que eu havia finalizado essa certificação. O que isso quer dizer? No Brasil, a gente não precisa fazer nenhuma prova para se tornar enfermeira. A partir do momento que a gente finaliza a escola, né, faculdade, a gente envia esse diploma e a gente consegue a nossa carteirinha do Corém. Aqui, geralmente, não é só porque eu vim de outro país. Todas as pessoas que formam, que graduam aqui, elas precisam fazer esse exame, que é um exame nacional do board de enfermagem. Então, seria como se fosse um exame do COFEN, é o NCLEX, que é uma prova do Conselho Nacional de Enfermagem, em que você tem que fazer para você receber a sua licença. Eu sempre falo para todo mundo, sabe a carteirinha da UAB? É bem isso, é muito parecido. Então, da mesma forma que os advogados formam e precisam fazer a prova da UAB, aqui você precisa fazer o NCLEX, no caso do enfermeiro, para receber a sua licença para ir, então, atuar como enfermeiro. Então, eu já agendei a minha prova, o último passo do NCLEX, que é da certificação. Após eles me enviarem o diploma, você entra em contato com o Corém, que seria do estado, e o NCLEX envia uma nota, um documento para eles dizendo que você realmente é apta, que você realmente formou. Se você tivesse formado aqui, a sua escola já enviaria isso para o seu board, para o seu Corém, e eles já iriam te autorizar então a marcar sua prova. No meu caso, como eu não formei aqui, esse diploma que eu recebi é o que me dá a garantia de que eu me formei aqui, né? De que eu estou apta. Então, eu vou estar fazendo essa prova do Corém no ano que vem. Eu decidi me dar um pouquinho mais de tempo para estudar, mesmo porque vários enfermeiros que formam aqui, que têm como primeiro idioma o português, o inglês, no caso, não passam de primeira vez. Então, é um desafio. Mas é claro que é tudo no tempo de Deus, é tudo na hora que Deus tem que fazer mesmo. Eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, mas o que eu acho principal, nunca desistir dos nossos sonhos, por mais que esse processo demorou aí quase 3 anos, que existiram vários momentos em que eu quis desistir realmente, lógico. Nunca vou ser enfermeira aqui, desisto disso, porque é realmente muito difícil, mas sempre crer naquilo que Deus coloca no seu coração, ter fé, principalmente, orar. Eu agradeço muito pelas pessoas que estiveram do meu lado durante esse processo, que oraram por mim, que me apoiaram, que me incentivaram, porque tudo isso é muito importante. E estudar, gente, estudar. O que eu tive que fazer, depois eu posso fazer um outro videozinho para quem estiver nesse processo. Eu fiz uma revisão de tudo que eu estudei no Brasil, só que em inglês. Eu sempre estudei em casa, sempre estudei sozinha, nos livros e algumas videoaulas também, que foi quando eu conseguia, e eu continuo estudando, continuo na luta, e se Deus abençoar que dê tudo certo, no próximo ano eu vou poder voltar para o hospital, que é o que eu sempre sonhei. Torçam por mim. Gente, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no final desse vídeo para que eu possa responder as outras perguntas. Um beijo para todo mundo, muito obrigada pela paciência aí de me ouvir, tá? E se você tiver alguma dúvida, você deixa aí no comentário. E aí vocês podem me mandar perguntas por direct, aquilo que eu puder ajudar vocês. Vai ser um prazer, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus.